Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa enquanto você está assistindo esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre esse incrível livro, nessa edição incrível que é da H1 Editora, inclusive, H1 Editora, me patrocina, ó, vou fazer uns vídeos legais aqui para vocês. Eu vou mostrar essa edição para vocês, tá bom? Que eu imagino que vocês estejam curiosos, porque ela é bem diferente. E depois vou entrar no livro especificamente, tá bom? Naquele esquema que a gente sempre faz aqui no canal com o Prof. Rafa, que é uma conversa leve. Eu tô até com um cafezinho aqui para me acompanhar, até do Sebrae, ó, inclusive, essa caneca. E é isso, vou tomar meu café. Vamos começar. Eu vou mostrar aqui para vocês essa edição. Essa edição aqui é da H1 Editora, que é uma editora que trabalha especificamente com títulos, né, com obras voltadas para o empreendedorismo, voltadas para marketing, voltadas para copywriting. Então tem alguns livros deles bem interessantes, esse aqui é um deles. E uma coisa que a H1 Editora faz muito bem, isso é inegável, é caprichar nas edições. Então essa aqui é uma das edições que eu tenho deles aqui em casa. Ela é assim, ó. Tem essa jacket, não? Acho que dá para chamar dessa forma. Então você tira ela aqui. E esse aqui é o livro aqui sem a jacket. Deixa eu até ler aqui que está escrito aqui atrás para vocês. A internet vai mudar o marketing antes de mudar praticamente qualquer outra coisa. E o marketing velho vai morrer no caminho dela. Esse livro aqui, pessoal, foi escrito pelo Seth Godin, que é uma grande referência para nós de marketing. Ele tem outros livros também tão importantes quanto, mas esse aqui dá para dizer que é um dos pontapés iniciais desse autor. Por quê? Esse livro é de 1999, então a gente está falando de 26 anos atrás. E já naquela época, o Seth Godin levantava essa bandeira de que o marketing precisava se renovar, precisava se utilizar de outras ferramentas, inclusive por conta do advento da internet, para que ele continuasse tendo efeitos, ou seja, garantindo com que as empresas ou quem quer que utilize dessas ferramentas consiga atingir os seus respectivos clientes. Então, eu vou focar muito nesse ponto, porque esse é um livro, como eu falei, de 1999. Então, já naquela época, já naquele contexto, o Seth Godin, até mesmo por conta das experiências passadas que ele teve no mundo dos negócios, inclusive envolvido com o Yahoo, ele já naquela época conseguiu prever que seria necessário que as empresas, que as grandes marcas começassem a utilizar outras ferramentas para falar com esse cliente. Mas, voltando aqui à apresentação da edição, então aqui eu, como falei para você já, eu uso bastante post-its, né? Isso aqui não são post-its, são marcadores de página. Deixa eu até mostrar aqui para vocês verem como que é, assim, ó. Cadê? Aqui. Ele é tudo errado aqui. Ele é assim. Hoje eu não uso muito deles porque eu não vi que fez muita diferença. Hoje eu prefiro os post-its porque eu consigo escrever e depois consigo achar com mais facilidade. Então esse aqui é o livro por dentro, para vocês verem. É bem caprichado, sabe? A H1 teve um capricho bem interessante para fazer essa editoração desse livro, né? Fazer ali a diagramação, a parte gráfica. Por quê? Muitos livros, para quem já leu livros teóricos de marketing, livros teóricos de empreendedorismo, administração, você vai perceber que são livros muito secos, no sentido de que eles não têm muitos recursos visuais, recursos gráficos que tornariam a leitura mais palatável, mais confortável para o leitor. Então são livros assim que aparentemente partem do pressuposto que o leitor vai somente estudar, que ele não vai pegar aquele livro para ler num fim de semana para poder descansar. Eu não sei vocês, mas eu costumo fazer isso. Então esse livro aqui eu não li como objetivo principal de estudo, eu li como objetivo principal de me entreter. E, obviamente, de quebra eu estava estudando. Mas algumas coisas que eu acho interessante de falar aqui para vocês, antes de falar exatamente dos detalhes, é com relação a essa jacket aqui.
Que vocês devem estar se perguntando, tá, mas o que essa TV tem a ver com o livro Marketing de Permissão? Aí eu vou explicar para vocês. Há muitos anos atrás, isso ainda acontece hoje, tá? Mas há muitos anos atrás, as principais ferramentas que eram utilizadas pelas empresas para se conectarem com os seus possíveis clientes ou com os seus clientes era interrompê-los quando eles estavam assistindo algum programa de TV. Então você vai se lembrar provavelmente de alguma situação em que você estava assistindo aquele filme maravilhoso, aquele filme que você estava super gostando e de repente interrompemos, né, a programação e ia para o comercial. E é ali que acontecem as ações de marketing de grandes marcas. Então vai aparecer um anúncio da marca X, da marca Y, e geralmente nós consumidores, não vou colocar consumidores, mas nós telespectadores não necessariamente somos o público-alvo daquela empresa que está aparecendo pra gente lá. E isso, obviamente, vai gerar um desconforto no sujeito, porque pensa, poxa, interrompeu a programação, eu estava assistindo um filme super legal e interrompeu para me mostrar um produto ou um serviço que nem faz sentido para mim enquanto público-alvo, enquanto telespectador. Obviamente, isso gerava desconforto e ainda gera desconforto nas pessoas. E o Seth Godin, ele aparentemente não, através desse livro, ele propõe uma outra perspectiva. Ele propõe um alerta, né? Ele já fala, olha, a internet vai crescer. Esse negócio aí vai acontecer, então as empresas precisam desde já começar a se valer de ferramentas que não interrompam o cliente, que não sejam invasivas, muito pelo contrário, que elas atuem a partir da permissão do cliente. Por isso, o nome marketing de permissão. Porque o Seth Godin, ele vai trazer pra gente, e não é o primeiro e também não é o último, mas é um expoente, isso é inegável. Ele vai dizer sobre a importância de você conseguir a permissão do cliente para você entrar na vida dele. Tá, Rafael, mas como que essa permissão aconteceria? Eu vou trazer para a realidade de hoje porque vai ficar bem mais fácil, porque isso hoje é muito mais difundido do que era na época. Então, quando você entra num determinado site e lá tem os cookies, né, vão coletar informações da sua passagem ali para aquele site, eles perguntam para você, aparece ali um pop-up perguntando se você aceita ou se você não aceita. Se você não aceita, você sai do site. Na maioria das vezes a gente aceita e não lê. Mas aquilo ali é uma forma, em alguns casos meio torta, de pedir permissão para entrar na vida do cliente. Porque uma vez que o cliente te deu permissão para entrar na vida dele, então tudo que você for falar, ou quase tudo que você for falar, será bem aceito por ele. Porque você pediu, você bateu na porta, o cliente abriu para você, empresa, e a partir disso ele está te sinalizando que ele quer receber aquilo que você tem para oferecer. Por exemplo, quando você se inscreve atualmente numa newsletter de uma marca que você gosta. Apple, eu não sei se a Apple tem newsletter, mas foi a marca que veio aqui na minha cabeça. Qualquer outra marca que faça sentido aqui do seu universo, do seu ecossistema, digamos assim. Então, nesse contexto, você está dizendo para a empresa: eu tenho interesse em receber as suas comunicações. E é claro que, ainda dentro do contexto das newsletters, você não necessariamente vai receber conteúdos promocionais, conteúdos que vão promover ou o serviço ou o produto, aquilo que aquela empresa oferece. Mas, obviamente, se for bem feito, eles estarão em alguma medida conectados com o universo do consumidor, o universo do público-alvo, o que vai fazer com que esse consumidor dê mais e mais e mais permissão para aquela empresa, até que chega o ponto em que ela vai oferecer um produto ou oferecer um serviço para você e aquilo ali não vai te gerar um incômodo. Mas ainda na realidade, mesmo depois que o Seth Godin escreveu esse livro, muitas coisas aconteceram e você vai pensar, inclusive aqui nessa plataforma que você está utilizando para consumir esse conteúdo que eu estou entregando aqui para você. Às vezes você é interrompido se você não paga a plataforma. Então você é interrompido e isso gera desconforto. Então isso vai contra o que o Seth Godin propõe aqui nesse livro e também em outras obras que ele foi escrevendo ao longo dos anos. Porque a proposta dele é que não seja interrompida a experiência do cliente ali naquela jornada para que você apresente um produto para esse cliente. Porque isso, na cabeça dele, na visão dele, traria um desconforto e um descompasso nesse relacionamento. Feita essa explicação, eu vou
pegar aqui alguns trechos do livro e vou ler para vocês, porque a partir disso eu sinto que ficará muito, muito mais fácil de vocês entenderem em profundidade aquilo que o autor propõe e também aquilo que eu compreendi do livro. Eu vou aqui no sumário. Olha que interessante como o sumário foi construído. É bem interessante que são formatozinhos de TVs, né? Então, o autor ele foca muito nessa questão porque naquele contexto específico, o grande representativo do marketing de interrupção era a TV. Então, o autor se propõe a falar sobre marketing de permissão num contraponto ao marketing de interrupção. Hoje tem outras ferramentas que são utilizadas para interromper o consumidor mesmo quando ele não solicitou, mas o autor, dentro do contexto lá que esse livro foi escrito, via como principal vilão nesse contexto ou principal ferramenta do marketing de interrupção as TVs. Então aqui mostrar para vocês alguns dos capítulos. Então a gente tem uma introdução aqui, tem um capítulo que vai falar sobre a evolução da propaganda em massa. E tem outro capítulo aqui, eu não vou falar todos exatamente, mas só para vocês entenderem um pouquinho do que tem aqui dentro. Marketing de permissão no contexto da web, aqui ele já estava começando a ir para a internet. E é interessante, já que eu vi esse ponto aqui, vou comentar com vocês, que uma das formas de se produzir marketing de permissão é através do que a gente chama de marketing de conteúdo, que é você criar conteúdo para que a partir desse conteúdo você consiga atrair o público-alvo que se interessaria pelo produto ou serviço que você quer oferecer. Um grande exemplo disso, de marketing de conteúdo, que é um dos mais antigos que a gente tem, não é o mais, mas é um dos mais antigos que a gente tem em história, principalmente aqui no contexto do Ocidente, é a Michelin. Eu não sei se você sabe, mas a Michelin mesmo, a de pneu, ela tem, sabe aquele 5 estrelas Michelin, aqueles restaurantes que são ali, que recebem a chancela da Michelin? Aquilo ali foi criado também como uma estratégia de marketing de conteúdo. Por quê? A Michelin, sendo uma empresa de pneus, ela pensou, opa, vamos criar um guia para ajudar quem consome os nossos produtos, que são pneus, que estão viajando, a detectar, a encontrar locais que sejam interessantes para eles aí nesse contexto das suas andanças. Então eram produzidos conteúdos através de revistas que tinham a ver com aquilo que o público-alvo da Michelin queriam. E foi justamente por conta disso que eles conseguiram atingir uma imensidão de pessoas, entregando para aquelas pessoas aquilo que elas queriam receber. Então é um exemplo interessantíssimo de marketing de permissão, porque só recebia quem queria e essas pessoas estavam interessadas naquele conteúdo que a empresa estava ali naquele momento querendo entregar. E é por conta desse contexto que nasce o selo Michelin, o selo de qualidade Michelin, é por conta disso, dessas categorizações ou dessas classificações, melhor dizendo, que foram desenvolvidas de modo a mostrar ali para quem fosse passar para aqueles lugares e que consumiam Michelin, a quais eram os locais mais interessantes e que faziam mais sentido consumir. Mas o que eu acho mais bacana é que quanto mais a pessoa viaja, em tese, mais ela está consumindo pneu. Consome pneu, precisa comprar pneu. Junta Lé com Cré, vocês vão entender qual é a lógica por trás disso. Então, voltando aqui para o livro, é um livro bem interessante. Eu confesso, vou ser bem sincero com vocês, que quando eu comecei a lê-lo, eu pensei, caramba, um livro de 1999 e eu aqui em 2000 e... Eu li esse livro ano passado, se eu não estiver enganado, e eu aqui em 2024, 25, enfim, estou lendo só porque é um daqueles grandes exemplos que a gente costuma escutar em sala de aula, né? Leia os clássicos, porque o Seth Godin, ele é um clássico contemporâneo pra gente do contexto do marketing, então leia para você entender. Então, através da leitura desse livro, eu consegui ir voltando para trás e experimentar, mesmo que através de uma perspectiva literária, de uma perspectiva de leitura, como era o cenário lá atrás, lá naquele contexto, e quais eram as práticas de marketing lá daquele contexto e como isso foi se atualizando com o passar do tempo. Aqui tem uma anotação que eu fiz, coloquei. Aqui o autor, o Seth Godin, não é essa a única situação em que ele fala, a única obra dele que ele traz,
mas o Seth Godin ele é bem focado na experiência do cliente. Ele tem essa vertente de que você precisa olhar para o cliente. E ele vem daquela frente ali. Você tem outros autores que vão trazer isso. O Peter Drucker é um dos que mais bate nessa tecla. Ele não é especificamente um autor ali, um expoente do marketing especificamente. Ele vai se vincular mais à gestão de um modo geral. Mas para a gente de marketing ele é uma grande referência porque ele traz a importância, ele levanta a bandeira da centralidade do cliente. E o Seth Godin faz isso muito, muito, muito bem aqui nesse livro. Deixa eu pegar aqui um trecho que eu tenha grifado. Foram tantos para vocês verem o quão interessante que é. Eu coloquei bem aqui, tem um título que diz assim: Os marqueteiros de interrupção estão entre a cruz e a caldeirinha. É bom que o marqueteiro, ele, até quando ele vai criticar um outro, ele utiliza recursos de marketing, né? Então você tem o tal dos marqueteiros, que é um termo que alguns profissionais de marketing nem gostam que seja utilizado. Eu não me importo, pode falar que eu sou marqueteiro sim, porque essa é a minha profissão. Mas acho interessante como ele vai, aqui tem algumas anotações, como ele vai apresentando os conteúdos aqui de forma bem tranquila, bem espaçada, para que a gente consiga perceber. Então aqui tem uma anotação que eu fiz, que eu digo assim: atenção limitada, dinheiro limitado. Então aqui o autor vai falar sobre como Entendi. Como o autor vai falar o seguinte: se cada vez mais, pessoal, a gente tá falando de 1999. Cada vez mais, naquele contexto, o autor já tinha percebido que a atenção das pessoas estava cada vez mais limitada. Só um parênteses, vamos trazer isso para a realidade atual e a gente, né, vamos tentar perceber o que está acontecendo. Mas voltando lá para o Seth Godin, ele estava falando, se a atenção das pessoas é limitada, então é necessário que você atue em contextos estratégicos, em momentos estratégicos, principalmente com a permissão desse cliente, para que você não jogue dinheiro fora, para que você não rasgue dinheiro, de modo a ir para a televisão, mandar anúncios lá, propagandas, enfim, da sua marca, sendo que, em muitos casos, principalmente hoje, mas já lá naquela época, as pessoas não estavam atentas a isso, porque elas estavam meio que de saco cheio. E eu não sei se vocês sabem, lá nos Estados Unidos, eu não sei dizer exatamente se foi lá que essa ferramenta foi desenvolvida, mas ela cresceu bastante nos Estados Unidos. Existia uma ferramenta antiga, inclusive aqui no contexto dessa obra que foi escrita, em que a pessoa ela conseguia pular os anúncios. Então ela meio que conseguia ficar só consumindo o conteúdo que ela queria. Então ela pulava os anúncios, o que já denotava que as pessoas não queriam ser interrompidas. E essa foi um dos pontos de partida do autor. Não interrompam as pessoas nas suas programações. Faça diferente, peça permissão. De novo, vou dar aquele exemplo. Olha a situação da pessoa entrando na sua casa sem que tenha autorização. Pega a sua caixa de correio. Normalmente tem lá alguns conteúdos de algumas empresas que você não solicitou. A chance de você dar atenção para aquilo é muito pequena, porque você não solicitou. Às vezes não está vinculada ali ao seu universo enquanto consumidor, enquanto pessoa. Então não vai fazer diferença para você. Ou você vai deixar aquilo ali, aquele flyer, enfim, mofando lá na sua caixa de correios, ou você vai jogar fora, sem nem ler. Isso para a empresa é péssimo, porque ela gastou recurso para produzir, para imprimir, gastou recurso humano para conseguir fazer com que aquele conteúdo chegasse na sua caixa de correio. Então o Seth Godin vai falar que o marketing de permissão, ele é uma estratégia, percebam que é um ponto até necessário de ser lembrado. Esse livro é para profissionais de marketing. Ah, Rafael, o que você quer dizer com isso? Que eu não posso ler não sendo profissional de marketing? Não, não é essa a questão. O ponto é, se é um livro produzido para profissionais de marketing, a proposta dele é moldar a forma que esses profissionais enxergam o seu fazer profissional. Portanto, é para que eles desenvolvam a mentalidade ou mindset, digamos assim, de eu vou produzir conteúdo, eu vou fazer ações de modo a conectar o produto ou serviço da empresa para a qual eu trabalho, me refiro aqui ao profissional de marketing, com o meu cliente, que eu gaste a menor quantidade de recursos possível, tendo o maior retorno possível a partir daqueles recursos que foram gastos. Então, o que o Seth Godin vai trazer para a gente aqui também é, se você joga à torta e à direita, seja interrompendo esse cliente, esse consumidor, na verdade, que ainda nem é cliente, talvez,
através de anúncios, seja interrompendo ele através de propagandas na televisão e por aí vai. Então, você não está gastando esses recursos da melhor forma possível, porque é provável que esse cliente não preste atenção naquilo e também é provável que, se ele prestar atenção, ele vai deliberadamente escolher não prestar, ou seja, ignorar. Eu vou pegar outro trecho aqui também, que eu acho bem interessante, que é até aqui uma estratégia que ele apresenta. Ó, melhor ainda, porém, teria sido a estratégia de nem sequer publicar o anúncio. Ao longo do ano, a loja poderia ter obtido a permissão de cada um dos seus clientes para avisá-los antes que chegasse a Páscoa. Ela poderia ter criado empreitadas de marketing em conjunto com organizações religiosas e com templos para alavancar a permissão deles, oferecendo, talvez, um desconto especial aos membros que entrassem. Aqui ele está falando de uma campanha que foi feita no contexto de uma loja e ele traz um exemplo bem interessante sobre. Ele ousa dizer, inclusive, a gente está falando de 1999, eu vou focar novamente nesse ponto, que nem precisava ter feito anúncio. Poderia ter seguido um outro caminho. O Seth Godin já deixou bem claro aqui que ele está no campo do marketing de conteúdo, né? Então, ele fala, seria interessante você entender o ambiente daquele consumidor, quais os locais que ele frequenta, o que você está querendo vender primeiro, aqui a gente está falando de contexto de ovos de Páscoa, entenda qual ambiente aquele cliente frequenta e tente fazer parcerias com sujeitos, com organizações que possam facilitar a entrada de você, empresa, na vida daquele cliente. E a partir disso, você terá muito mais chance de, usando o seu recurso, seja ele financeiro, seja ele de pessoas, trazer os resultados que você queria. É interessante porque esse autor, ele faz conexões bem interessantes com outros autores, inclusive com um autor que é o Michael Solomon, que tem alguns livros que eu gosto bastante, que é sobre o comportamento do consumidor, e um desses livros é Os Novos Camaleões, também publicado pela editora H1, aqui no Brasil, e ele vai falar sobre não é esse o termo que me fugiu aqui, mas ele vai falar sobre como é importante você entender esse ecossistema no qual o cliente está inserido e quais coisas acontecem dentro desse ecossistema, porque isso vai te ajudar a pensar em estratégias para conseguir falar com esse cliente. Por exemplo, se você vai para uma balada e você vai decidir o que vai beber, então você vai com algum aplicativo, né, com algum carro de aplicativo. Se você vai para balada, é provável que talvez você vá, a depender dos seus objetivos, você vá querer comprar um chiclete específico para ficar com um hálito legal, vá querer comprar uma roupa específica para ficar interessante. Então é necessário que as empresas cada vez mais entendam o que compõe a jornada desse sujeito quando ele vai se propor a atingir um objetivo, que nesse caso é ir para a balada, e ela consiga fazer as parcerias necessárias para que ela esteja presente nessa jornada do começo ao fim ou até onde é possível que ela esteja, de modo que ela consiga lucrar com as suas ações. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que vende produtos, que vende roupa, vou colocar dessa forma, sou uma empresa que vende roupa, eu já entendi que o meu público ele tem esse hábito de ir para balada aos finais de semana ou durante a semana, não importa. Então, é interessante que eu faça parceria com outras empresas que estão nessa jornada desse cliente que sai daqui e chega aqui, para que a partir disso eu facilite a vida desse cliente. Então, por exemplo, se eu sou uma loja de roupas e eu já sei que essa pessoa vai precisar de determinados outros produtos, seja perfume, acessórios, que às vezes não necessariamente vai ter na loja de roupas, então que os coloque. Mas esses são óbvios, vocês devem estar pensando. Mas, por exemplo, me veio até um aqui. E se essas mesmas lojas de roupa tivessem outros produtos que fazem parte ali da jornada desse sujeito? Seja, por exemplo, uma shoulder bag, aquela bolsa que a pessoa vai utilizar, que é uma bolsa menor, e que ele consegue colocar consegue colocar utensílios menores, ou então vender balas, ou então qualquer outra coisa nesse sentido. Eu consigo pensar até no caso de uma farmácia que fica próxima a um local que costuma ter baladas ou que sabe que é frequentada por jovens, que se crie kits de ressaca, ou kits para prevenir ressacas, ou então que coloque próximo ali daqueles kits
camisinhas, porque essas pessoas vão para baladas a depender dos seus objetivos, elas vão precisar de camisinha. Então, facilite a jornada do cliente. Eu acho isso muito interessante, são estratégias das mais variadas que podem ser utilizadas e que são tratadas de forma mais detalhada nesse livro do Michael Solomon, Os Novos Camaleões, mas que tem muito a ver com o que é apresentado pelo Seth Godin aqui nesse livro, que é você entender mais e mais e mais e mais e mais sobre o cliente, ganhar a confiança desse cliente que vai te permitir entrar na vida dele e a partir disso você economiza recursos. Porque se ele te permitiu entrar na vida dele, é porque ele vai e quer receber aquilo que você tem para oferecer, seja em termos de propaganda, seja em termos de algum tipo de conteúdo educacional. Então você não vai gastar recursos de forma aleatória. A grande questão do marketing de conteúdo, e que eu vejo que algumas pessoas elas têm uma certa restrição, é que o marketing de conteúdo ele não vai te trazer resultados da noite para o dia. É pedrinhas que você vai colocando para ir construindo esse castelo, para depois você ter o retorno esperado. Só que isso vai precisar de um médio e um longo prazo. Muitas empresas não estão a fim de esperar, seja porque estão doidas para fazer caixa, várias outras coisas, mas saibam disso. Já lá em 1999, que é o ano de publicação desse livro, como eu já falei para vocês, a gente já tinha autores, Seth Godin no contexto dos Estados Unidos, que estavam falando, não interrompam o cliente, não façam isso, porque no fim das contas e no limite você está gastando o seu tempo enquanto empresa e o tempo do cliente desnecessariamente. E ainda tem uma outra questão, que é aquela uma espécie de cegueira que o cliente acaba desenvolvendo para não se atentar quando ele está se deparando com muitos anúncios. Já pararam para pensar sobre isso? Que quando você sai de casa, você agora nem precisa sair de casa, porque tem as redes sociais, mas quando você sai de casa, você se depara com uma série de anúncios de empresas, com algum tipo de promoção feita pela empresa. E quando eu estou falando de promoção, eu me refiro a artifícios que são utilizados para promover um produto ou um serviço, ok? Um outdoor, um banner, vocês verem coisa demais da conta. Mas no fim do dia, se eu perguntar quantos vocês viram e quais foram os mais importantes, é provável que você não se lembre. Ou seja, muitos casos as empresas estão simplesmente aleatoriamente jogando dinheiro fora e achando que esse dinheiro que foi jogado está, em alguma medida, voltando para ela. Mas, infelizmente, na maioria dos casos, é provável que não. Então, é isso que eu tinha para dizer sobre esse livro, até para não ficar um vídeo muito teórico. Eu gostei muito da leitura, é uma edição muito interessante. É claro que, para você começar a estudar marketing, eu não sugiro que seja um livro desse aqui, porque ele vai exigir que você. Exigir é uma palavra forte, mas ele vai requerer que você tenha uma base ali para que você consiga absorver melhor os conteúdos. É claro que você pode ler, até porque é uma edição bem interessante. Eu, particularmente, eu tenho um certo apreço por edições caprichadas, eu gosto muito de livros, gente, acho que já deu para perceber, né? Mas não sugiro como livro para você começar no mundo do marketing, mas se você quiser um livro, eu não sei se tem outras edições desse livro aqui, porque a H1 ela tem muito essa estratégia, que é pegar livros que ou estão esgotados ou que ainda não foram traduzidos e publicá-los, até para ter uma certa questão de exclusividade, né, para quem vai comprar, e enfim, a editora consegue manejar melhor preço aí, por aí vai. E se é que vocês me entendem. Então, como eu falei, para começar, eu não sugiro que seja esse livro, para começar no mundo do marketing, mas se você quiser entender um pouco mais sobre propaganda, sobre uma trajetória, é claro que aqui o autor não vai fazer um percurso histórico muito alongado, mas já vai te dar uma base interessante para conseguir compreender isso e também para você encontrar caminhos. Uma coisa que eu acho bacana de comentar aqui com vocês é o seguinte: muitas pessoas que estão no mercado, elas não se preocupam em ler os clássicos. Então, esse aqui, do meu ponto de vista, a partir da minha régua, ele é sim um clássico importante de ser lido por profissionais de marketing, principalmente. Então, como muitos profissionais não leem livros assim, às vezes, se você ler, você vai descobrir estratégias interessantes que podem, ainda hoje, no contexto de 2025, serem aplicadas no contexto das empresas dos seus clientes e vai te colocar à frente. É um diferencial competitivo. Então, é isso. Mostrando aqui para vocês de novo. Acho que eu até coloquei o contrário. Mas é isso. Eu fico por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ative os sininhos para receber notificações quando eu publicar conteúdos novos e acompanhe, porque virá muito, muito, muito mais conteúdos aqui para vocês. Como eu já falei, sempre falo, gosto de repetir.
Tudo que é feito aqui nesse canal é feito com bastante amor, com bastante carinho, com o intuito de elevar a consciência de vocês em vários aspectos, em várias dimensões das suas respectivas vidas. Um beijão, tchau, tchau.